Pessoal, a gente segue aquela mesma metodologia que vínhamos usando, né, no período de aulas remotas em casa. Como ontem eu fui pego de surpresa e é um processo todo para eu instalar aqui meu material, depende de um técnico por conta do som do meu computador, vou fazer o mesmo processo que eu fiz em aulas anteriores. A gente faz a leitura, o exercício que vocês me enviam, ele funciona como a chamada, né? Como eu só tenho um horário agora, aí ele será breve, porque após o meu horário, como vocês bem sabem, entra o outro professor, né? Essa parte que faltou da reprodução em algumas espécies e atípica, a gente destaca alguns grupos, né? Esses grupos, eles referem-se à metagênese e à alternância de geração. Quais grupos se encaixam nesse aqui? Aí a gente tem as algas, as briófitas e as pterodófitas. Esses grupos são curiosos. Na medida em que você for fazendo a leitura a respeito desses grupos, você vai ver que o ciclo reprodutivo dele é tanto sexuada como assexuada. Por quê? As algas, elas também fazem a etapa sexuada e a etapa assexuada. A primeira parte dessa etapa, você analisa o ciclo delas, está relacionada à formação de gametas. E com relação à etapa assexuada, ela também faz esse processo de desenvolvimento com relação aos esporos. Observando isso, a liberação desse material, ele faz com que a alga ou as algas se destaquem com relação ao tipo reprodutivo. É um tipo de reprodução em que você observa que tanto é por formação de gameta como por formação de esporos. E isso é interessante, porque esses indivíduos, eles têm, né, assim, a carga genética do original, né? Isso sem muita variação, apesar de ter gametas e apesar de ter a reprodução através dos esporos. E é um fator interessante que esse momento de vida das águas, elas fazem o processo praticamente em águas. As águas, né? As algas, geralmente em águas. Eles fazem esse processo. Entre as briófitas, há também o mesmo processo parecido com gametas, né? E esporos. Esse processo reproduz, né, células idênticas à mãe. No caso desse processo de reprodução, você analisa aqui o ciclo de liberação de gametas e o ciclo de liberação de esporos e a formação de um novo indivíduo. Então, a ilustração, o desenho, mostra todas essas etapas. As briófitas, que é muito comum em nosso meio, né? De que forma a gente pode analisar esse processo? É semelhante ao processo de reprodução das anteriores, por meio de gametas e também por meio de esporos. É necessário em que alguém aí de casa tenha no quintal da vovó uma samambaia. Você vai observar que nas folhas da samambaia tem umas pequenas partes parecidas com sementes. E esse processo de ciclo, desse desprendimento através de meiose, você analisa que ela libera os esporos e esses esporos vão dar início a uma nova vida. Aquela parte que você pode ser visível, essa planta é a única que está no nosso ciclo, entendeu? Aqui, no nosso ciclo do estudo do meio. Eu não posso ter lá um contato com um quinidário. Eu também não posso estar lá com contato com a alga, que eu tenho que ter uma análise através do microscópio esse processo. Mas esse estudo do meio aqui, com relação à samambaia, é o mais visível. Você pode pegar uma samambaia, analisar a folha, que ela tem aqui a parte que é parecidíssima com a semente, que a gente denomina de esporos, através do processo de meiose. Esses esporos são liberados através de um processo natural, formando a mitose e assim por diante faz o processo de formulação de um novo indivíduo. E esse novo indivíduo dá origem à samambaia. É muito curioso se você observar a caqueira da samambaia da vovó, ou uma planta aí no quintal.
com relação a isso, né? Eu tenho delas aqui, mas fica difícil para eu me deslocar para ir pegar lá, que está tudo molhado ali no quintal. Deu uma chuvazinha e eu ainda tenho que subir para tirar, né? Como eu estou com um problemazinho de coluna, e não deu para eu trazer aqui para a gente fazer esse processo. Mas se tempo tiver, a gente faz aí na escola mesmo. A análise dessa aqui, como nós fizemos com outras plantas hermafroditas aí, como a papoula, na própria escola mesmo. O quinidário é parecidíssimo, viu? Só que esse processo também de reprodução, eles se dão através de gametas e através de liberação de partes para a formulação de um novo ser. Esse processo de reprodução, ele também é sexuada, e a sexuada, né? A questão a ser analisada é a troca de material genético. Isso ocorre principalmente nas águas vivas, por exemplo. Então, elas fazem esse processo de liberação de partes, né? A segmentação, e origina-se um novo ser existente. No caso da medusa, né, é muito comum esse processo de reprodução. Então, o que destaca, o que diferencia no processo de reprodução algumas espécies, são que elas podem reproduzir-se tanto sexualmente como assexuadamente. Nesse caso, eu destaco os quinidários, destaco para vocês, né, as pterodófitas, as briófitas e as algas. Essa foi a parte que nós não colocamos na prova, porque elas fazem parte de um processo diferenciado. Então, a nossa próxima aula, depois do exercício, né, que eu vou passar para vocês, é reprodução sexuada. Essa reprodução sexuada nos humanos, né, é o processo de análise do nosso ciclo de vida, né, da continuidade da nossa espécie. E com relação a isso, eu finalizo essa outra parte, a reprodução sexuada e assexuada, em alguns grupos. Nesse grupo, a gente destacou algas, briófitas, pterodófitas e os chamados quinidários, tá ok? Vou passar um exercício e ao enviar esse exercício para mim, ele funciona como chamada. Tenha um bom dia, né? E que esse dia seja produtivo. E lembrando, assim que terminar o meu horário, é horário do outro professor. Eu acho que amanhã eu ainda não vou conseguir dar aula com a câmera aqui ligada, né? Porque minha câmera quebrou, né? Eu guardando o material, nem pensei que ia voltar às aulas, né? Aí mandei encomendar o menino. Eu acho que chega amanhã à tardezinha, né? Mandei encomendar ela e ele só vai amanhã para Caruaru, o menino daqui da loja que compra a câmera. E a câmera do computador, aí apesar de eu instalar, ela não é tão boa e não vai ficar viável. Tá ok, pessoal? Então, a chamada é o envio do exercício que eu vou passar para vocês. Envie no número novo, naquele da Claro, tá bom?